Sejam todos muito bem-vindos à live de aquecimento número 1 para o destravar dos 800 mais da prova de matemática do Enem 2025 em menos de 60 dias. Para você, meu querido aluno pré-vestibulando de medicina que sabe da importância dessa prova, mas por algum motivo ainda está travado, não consegue passar da barreira de mais de 35 acertos, de mais de 40 acertos, para ter a certeza, a clareza que vai conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática da Enem. Você está no lugar certo. E eu preparei um aquecimento onde você vai destravar de uma vez por todas. Por quê? Porque a partir de agora você vai entender qual é o método replicável que as pessoas precisam fazer para conquistar mais de 800 pontos. Não é só estudar matemática, é estudar matemática da maneira correta. E é isso que você vai aprender aqui no Destravar dos 800 mais da prova de matemática da Enem em menos de 60 dias. Se por algum motivo você não me conhece, eu sou Tiago Roberto, sou professor de matemática e eu ensino pré-vestibulando de medicina a conquistarem sua tão sonhada vaga no curso dos seus sonhos, em especial quem sonha em cursar medicina, e para isso precisa de mais de 800 pontos na prova de matemática da Enem. E hoje você vai entender o que aconteceu na prova do Enem 2024. Por que o que aconteceu? Porque sim, foi uma prova considerada de médio para fácil e teve diversas questões bem tranquilas de serem feitas. E se isso servir como spoiler, vai acontecer isso no Enem 2025. Vai cair novamente questões fáceis que são modelos e que você tem que ter como prioridade máxima na hora de resolver sua prova. E se você está no meu grupo do WhatsApp, massa. Se não está, olha a descrição aqui do vídeo e entra no grupo do WhatsApp. E quem já está no grupo do WhatsApp recebeu um materialzinho em PDF. Espero que você tenha conseguido imprimir para você acompanhar e fazer as anotações necessárias e importantes sobre cada uma dessas 7 questões que a gente vai estar respondendo na live de hoje. E sem mais delongas, vamos direto ao ponto, que eu vou apresentar quais foram as 7 questões mais fáceis que caíram na prova de matemática do Enem 2024, que, de novo, vai cair na prova do Enem desse ano. E você vai conquistar os mais de 800 pontos. Você vai destravar isso em detalhe em menos de 60 dias, beleza? Então vamos para a prática. Por quê? Porque se você está aqui é porque você está em busca do plano prático, saber como é que identifica uma questão fácil. Por quê? Porque quando você acerta mais questões e mais questões fáceis e médias, você começa a ter uma coisa que se chama coerência pedagógica, ou seja, você maximiza sua nota, mesmo que você não tenha uma quantidade de acertos tão grande, tá? Mas nosso objetivo é destravar de uma vez por todas e fazer desse Enem o último Enem da sua vida, tá? Vamos lá. Primeira questãozinha, essa aqui em particular foi a questão mais fácil da prova, apesar de ter essa tabelinha aqui, ter esse X e ter esse Y, aparentar ser algo um pouco mais difícil, ela não foi, ela foi considerada mais fácil da prova, tá? E perceba o que é que diz o comando, ó, o artesão efetuará a compra na loja, tá? Ele dá a opção aqui, ó, de 2 lojas, e quando você analisa as respostas, ele diz, ó, na 1, porque o valor é 7, ou na 1, porque o valor é 4, ou na 2, porque o valor é 6, tá? Então a gente vai ter que analisar aqui as demais informações e ver qual é a resposta mais coerente, tá? Um artesão utiliza 2 tipos de componentes, X e Y, nos enfeites que produz. Ele sempre compra todos os componentes em uma mesma loja. O quadro apresenta os preços dos 2 tipos de componentes nas lojas 1 e 2. Ele confeccionará enfeites formados por O, 2 unidades do componente X e 1 unidade
do componente Y e efetuará a compra na loja que oferecer ó, o menor valor total para a confecção de um enfeite. O artesão efetuará a compra na loja, tá? Então, ele sempre compra algo em uma mesma loja. Ele quer comprar duas do componente X e uma do componente Y, tá? E perceba de novo, como tem duas lojas, é só a gente comparar os valores nas duas lojas, tá? Vamos lá, ó. Do componente X aqui é R$3. Ó, como vai comprar 2, seria 2 vezes 3, mais 1 vezes 1. Aqui seria 2 vezes 3, 6, mais 1, dá 7. E a mesma coisa no outro. 2 vezes 2, mais 1 vezes 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 vezes 4 também dá 4. E 4 mais 4 é necessariamente igual a 8. Deu para perceber que era uma questão que, mesmo apresentando esse x e esse y, é só algo de matemática básica, de operações básicas. Não era nenhuma regra de 3, uma equaçãozinha. Não, é matemática básica de sexto ano mesmo. Por isso que, em particular, essa foi a mais fácil da prova. Que, inclusive, a resposta é a letra A, né? Ó, vai ser comprada onde? Na loja 1. Por quê? Porque o valor é de R$7. Direto ao ponto. Bem simples. E como spoiler, toda questão que tiver, ó, uma tabela ou um gráfico, desconfie. Desconfie que essa questão vai ser considerada fácil. Se ela não for fácil, ela é no máximo média, ou seja, é um tipo de questão que você tem que ter como prioridade máxima. Tá? Vamos lá, próximo. O que é que diz o comando? Ó, o tempo médio. Se é tempo médio, envolve o quê? Envolve um conteúdo de estatística que se chama o quê? Média aritmética. Se é média aritmética, isso também tem uma tendência a ser simples, se for para calcular média. Tá? Se for algo um pouco mais robusto, ela já parte do nível de média. Mas se for uma questão só para calcular algo, como foi nessa daqui, ela é considerada fácil. E você tem que ter como prioridade máxima, tá? Então, ó, o tempo médio em minuto necessário para a leitura completa de um contrato de serviço, dentre os listados no quadro, ó, com uma casa decimal é o que, ó, aproximadamente. Então, ele está dando essa tabela com esses valores e quer saber o tempo médio, nem precisa ler o restante. Tá? Então, ó, é só, de novo, é só para calcular a média. E tem quantos valores? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é média? É a soma dos valores dividido pela quantidade de valores, ou seja, você vai somar esses valores e vai dividir por 6. Diretaço ao ponto, ó. 36 mais 17 dá 53. 27 mais 13 dá 40. E 13 mais 13 dá 26. E quando você soma isso, ó, 53 mais 40 dá 93. 93 mais 26 dá 119. Logo, quem vai ser a média é 119 dividido por 6. Só que perceba, se ao invés de ser 119 fosse 120, isso aqui daria exatamente 20, né? Só que não é 120, é 119, ou seja, a média vai ser um pouco menor que 20. Qual o número mais próximo de 20 aqui que é menor? Concorda que é a letra C, ó, 19,8? Direto ao ponto. Duas questões que você só tinha que fazer o quê? A primeira, uma continha de multiplicação e somar. A outra, conceito de média aritmética, só que uma média bem fácil, que é só para somar e dividir pela quantidade. Prioridade máxima, uma questão considerada fácil. E a partir de agora, o treinamento com essas lives de aquecimento que a gente vai estar fazendo aqui agora, é para treinar seu olho de você identificar rapidamente o que é uma questão fácil, o que é uma questão média, o que é uma questão difícil.
E lá no evento principal que vai acontecer na próxima quinta-feira, você vai entender o plano como um todo, tá? Porque sim, é importante você ter uma base para entender quais são os conceitos, só que é um conceito rápido, direto ao ponto específico para o Enem, tá? Nossas lives de aquecimento são para treinar o olho de vocês para entender o que é uma questão fácil, o que é que eu posso fazer de imediatamente, o que é que eu posso pular e o que é aquilo que eu posso errar sem ter dor na consciência, tá? Vamos lá. Próximo. Nessa cidade, ó, a mediana desses dados em porcentagem da unidade relativa do ar no período considerado foi. Ó, perceba, a questão anterior falou sobre média. Essa fala sobre mediana. É um conceito básico também de estatística. Nem precisa ler o restante, ó. Mediana em o quê? Porcentagem. Perceba, ó. Esses valores estão o quê aqui, ó? Em porcentagem. O que é que a gente faz para calcular a mediana? Pega todos esses valores, como são 6 valores, coloca em ordem crescente. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, ó. Qual o menor de todos, ó? 46. Já jogo 46. Depois, ó, 54. Depois do 54, ó, 60. Depois do 60, ó, tem 2,64. E por fim, o 66. O que é que você faz agora? Você vai eliminando o maior e o menor. Quem é o maior? 66. O menor? 46. Depois, quem é o maior? 64. O menor? 54. Só que perceba, agora eu não posso eliminar nem o maior nem o menor. Por quê? Porque sobraram dois. E por que sobraram dois? Porque essa quantidade de termos é uma quantidade par. Tá? Então, toda vez que você eliminar, vai ficar com 2 realmente. Se fosse ímpar, não. Ficaria com um valor só e a mediana seria aquele valor. Mas nesse caso, o que é que você faz? Ó? Como seriam dois números, né? Como, melhor dizendo, como são dois números, você soma e divide por 2, que fica 124 dividido por 2, que é igual a 62. Letra E, direto ao ponto. Uma questão que foi considerada fácil. Ou seja, tem que resolver. Bate o olho, já olha, ó, tem o quê? Ó, uma tabelinha. Opa, olhou o comando, mediana, ou seja, prioridade máxima. Tá? Próxima. A próxima, muitas pessoas acabam se assustando quando olham para uma questão como essa, porque pelo formato das respostas. A resposta é uma expressãozinha algébrica. Só que perceba, não é porque a resposta é uma expressão algébrica que vai ser difícil. É algo para você olhar, opa, não é algo tão básico. Mas não é porque é tão básico pelo formato das respostas que é algo difícil. Você vai para a leitura e se a partir da leitura você perceber que é algo um pouco mais elaborado, aí você pula. Mas você não pode dizer que uma questão é fácil, média ou difícil só porque você olhou as alternativas, tá? O que a questão fala? Nessas condições, a expressão que fornece o valor V a ser pago por uma viagem desse aplicativo é, tá? Então, é uma expressão para o valor V, ó, que será pago. O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para o outro, mas, em geral, o valor V a ser pago em real varia em função de, tá? Então dá para perceber que tem três variáveis. Qual é a primeira variável? Ó, a tarifa base F, que é um valor fixo em real cobrado aonde? No início da viagem. Depois, ó, o tempo T em minuto da duração da viagem. E depois, ó, a distância D, que é a distância percorrida em quilômetro. Então, vamos lá.
Um desses aplicativos cobra R$ 2 de valor fixo. Ou seja, o valor fixo já é R$ 2. Ou seja, começa cobrando o quê? 2. Mais, ó, acrescido de quê, ó? 26 centavos por minuto. Tá? Só que a história é a seguinte, você não sabe quanto tempo ficou. E a questão diz que o tempo é T. E como é 26 centavos por minuto, concorda que vai ser mais 26 centavos vezes o tempo, tá? E depois, ó, para finalizar, e 1,40 por quilômetro rodado. É a mesma coisa, você sabe quantos quilômetros foram rodados? Não, mas você sabe que foi D. E como cada quilômetro é 1,40, seria o quê? Mais 1,40 vezes D. Pronto. Essa é a expressão que dá o valor final. Quando você olha para as alternativas, fica bem claro que a resposta é a letra B, ó. 2 mais 0,26t mais 1,40d. Uma questão que você faz rapidamente. Todas essas questões aqui seriam em menos de 1 minuto. Por quê? Porque você bate o olho, já sabe, é fácil. Só que bate o olho não só olhando para as alternativas. A alternativa é o primeiro passo. Tá? Quando você olha para o contexto dela, você percebe que é um contexto simples. É um contexto, sim, de matemática básica, de expressões algébricas, e nesse caso aqui ainda é uma expressão que envolve uma fórmula de grau 1. Não tem nada de t ao quadrado ou d ao quadrado. É direto, direto, direto ao ponto. Tá? Vamos lá, próxima. A próxima, de novo, ó. Você olha para as alternativas. As alternativas são opções, ó. Por exemplo, letra A, 1, 2 e 4. Letra B, 2, 4 e 5. Então, a gente vai ter que fazer uma análise, porque, ó, perceba, ele dá 6 opções e a resposta são algumas delas, tá? Só que para a gente entender o contexto, a gente tem que ler o restante, tá? As posições indicadas pelo estudante foram, tá? Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça-números. Para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre representações de números racionais, essa máquina tem um visor dividido em 6 compartimentos. E na lateral, ó, uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera que os compartimentos parem de girar. A partir daí, precisa responder para a professora em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade. Ó, números que representam o quê? A mesma quantidade. Um estudante puxou a alavanca, aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante está apresentada na imagem, com esses valores aqui. Tá? Esse estudante respondeu corretamente a pergunta da professora. Tá? Então, as posições indicadas pelo estudante foram. Então, vamos lá, a gente tem que saber quanto é que vale cada um desses números, tá? Isso aqui é 4 inteiros e 1 meio. Isso aqui é a famosa fração com expoente fracionário. Ó. E o que é 4 inteiros e 1 meio? É a mesma coisa que raiz quadrada de 4 elevado a 1. Tá? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Isso aqui é raiz quadrada do 4, que dá 2. Ou seja, esse primeiro número dá 2. O próximo é fração escrito na forma mista. Ó. 4 inteiros e 1 meio. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Ó? 4 vezes 2 dá 8, mais 1 sobre 2, que dá 9 sobre 2. E 9 sobre 2 é 4,5. Opa, o primeiro número já vale 2. O segundo vale 4,5. Eles já são diferentes. Então, por exemplo, a resposta que tiver 1 e 2 já é falsa. Como, por exemplo, a letra A, que tem 1 e 2, isso aqui você já pode automaticamente cancelar. Tá? Próximo, ó, 10 sobre 45. Perceba, 10 sobre 45. Vou colocar aqui. Quando você divide,
Dá para perceber até com relativa facilidade que esse número aqui, ele é um número que é menor que 1. Porque se fosse 45 dividido por 45, daria 1. Só que é 10 dividido por 45. O que é que você pode fazer? Você pode simplificar, tá? Talvez, ó, 10 por 5 e 45 por 5 dá 2 sobre 9. E aí você divide. E quando você divide 2 por 9, ó, isso aqui dá 0,222, aquela famosa dízima periódica. Tá? Que dá para perceber que, de novo, é diferente dos outros dois. Ou seja, a resposta que tiver 1 e 2 já pode cancelar, a que tiver 1 e 3 também já pode cancelar, e a que tiver 2 e 3 também já pode cancelar, como, por exemplo, a letra C, ó, que tem 2 e 3. Tá? As outras não têm. E, por acaso, até o momento, a gente não encontrou nenhum número que seja equivalente, né? Que seja igual. Aí você vai para o próximo, ó, 18 quartos. Opa, 18 quartos é a mesma coisa que quando você simplifica, ó, por 2, dá 9 sobre 2. E 9 sobre 2 dá o quê? Dá 4,5. Opa, comecei a encontrar os números que são iguais, ó, esse e esse. Ou seja, o que tiver 2 e 4 pode ser. Ou seja, o que não tiver 2 e 4 já pode cair fora. E perceba, ó, letra C não tem 2 e 4. Então, ó, ou melhor dizendo, letra D não tem 2 e 4. Cai fora. Letra E também não tem 2 e 4. Cai fora. Só ficou a letra B. Tá? Só vou confirmar agora com os outros valores para perceber que é igual. Ó. E perceba, é 4,5 próximo, que é exatamente esse número aqui. Então, realmente, o 2, o 4 e o 5 são iguais. E o 4 quintos, ó, só para finalizar, quando você divide 4 por 5, dá 0,8. Isso aqui não é igual. Então, realmente, os valores que são iguais são o do 2, o do 4 e do 5, letra B. Essa aqui você teria que fazer um pouquinho mais de conta, só que é uma conta de matemática básica. Talvez o que fosse um pouquinho mais difícil seria essa daqui, ó, por ser essa dízima, ou essa daqui, que você teria que lembrar da propriedade, né? A fração com expoente fracionário, mas é matemática básica de sexto ano nesses vários casos aqui, ó. Esse aqui é matemática básica de oitavo ano. Aqui, quando você fala de dízima periódica, nesse caso também é oitavo ano. O resto é sexto ano, ó, 4 quintos, 18 quartos, fração na forma mista, 4 inteiros e 1 meio. Então, bate o olho, você já olha. Olha para as alternativas, são opções. Só que quando você percebe, ele está dando basicamente números e eu quero saber quais desses números são iguais. Acabou. Só isso que a questão pede, ou seja, prioridade máxima na hora de resolver esse tipo de questão. Tá? Próxima. Próxima, perceba que ela já tem o quê, ó? O que é que essa questão tem? Um gráfico. Quando você olha para as alternativas, é uma relação que tem do S1 com S3 e com S2. Então, a pergunta, tá, quem é esse S1, esse S3 e esse S2? Tá? E dá para perceber que ele diz aqui, ó, o que é cada um deles. Tá? Então, o que é que diz o comando? Ó? A ordenação de quem? Dos saldos. S1, S2 e S3 do maior para o menor. Ou seja, eu quero organizar esses saldos do maior para o menor. Agora, como é que eu faço para encontrar esse saldo? Ó? Aí a questão explica. O gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em bilhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações, ó, menos o valor total de importações no mesmo período. Então, você vai ter que ter o número de exportações menos importações. E quando você olha para esse gráfico, tem a legendinha aqui, ó. O que é importação? É esse cinza. O que é exportação? É esse preto. Então, é o preto menos o cinza.
Tá? Considere que os saldos da balança comercial brasileira nos 3 meses destacados no gráfico sejam representados por S1 saldo em junho, S2 saldo em janeiro, S3 em junho também. Ele quer ordenar. Tá? Só fazer essa continha. Aqui é um pouco maior que 14, só que também é menor que 15. Aí eu vou colocar que seria 14,5. E aqui seria 10, ou seja, quem é o S1? Quem é um S1 seria 14,5 menos 10. E 14,5 menos 10 dá 4,5. Tá? Quem seria o S2? O S2 é esse valorzinho aí que a gente tem que calcular a diferença. Só que perceba, o preto está um pouco abaixo do cinza, ou seja, esse saldo vai ser negativo. Só que eu vou considerar como sendo zero, tá? Por que eu vou considerar como sendo zero? Porque dá para perceber que o outro aqui vai ser positivo. Então, tanto faz qual é esse valor aqui, se ele é zero ou se ele é menor que zero, tá? E quem é o S3? Ele já dá os valores aqui, 17,1 menos 14,8, que dá o quê? 2,3. Acabou. E como ele quer ordenar o do maior para o menor, seria o quê? S1, depois S3 e, por fim, S2. Essa é a ordem, que resulta exatamente na letra A. S1, S3 e S2. Tá? E a última das questões fáceis da live de hoje envolve mais uma questão de quê? Matemática básica. Essa aqui já não tem um gráfico nem uma tabela. Só que é aquela história, você tem que ler, interpretar e identificar qual o conteúdo e a partir daí resolver. Tá? Mas percebe, é um texto relativamente curto. A partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado em real por uma porção? Então, ele quer saber o valor cobrado por uma porção a partir da próxima semana. Tá? Uma doceira vende e entrega em seu bairro porções de 100 gramas de docinhos de aniversário. Atualmente, a taxa única de entrega é de R$ 10. A taxa para entregar é de 10. E o valor cobrado por uma porção é de R$ 25. Então, tem a taxa para entregar e a taxa da porção, né? Que é o valor que você tem que pagar pela porção. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será de R$ 15, ou seja, a taxa vai sair de 10 para quanto? Para 15. E um novo valor será cobrado por uma porção. O valor que era cobrado inicialmente era 25. Só que terá um novo valor. Esse novo valor eu não sei. Se eu não sei, ele vai ser o quê? Ele vai ser X. Tá? Ou seja, o valor da entrega passou de 10 para 15 e a porção passou de 25 para um valor que eu ainda não sei, que é X. Tá? E um novo valor será cobrado por uma porção. De maneira que o valor total, perceba, a ser pago por um cliente na compra de 5 porções permaneça o mesmo. Ou seja, pensa comigo. Antes dessa semana, qual era o valor de 5 porções? Concorda que seria 25 vezes 5? Que daria o quê? 125. E qual vai ser o valor nessa semana? Aí nessa semana eu não sei, mas eu sei que de uma porção nessa semana é X. Só que 5 porções vai ser o quê? 5 vezes X. Tá? E a partir da próxima semana, qual será o novo valor de uma porção? Tá? Dá para perceber que isso aqui envolve uma equaçãozinha e que nessa equação, esses valores aqui tem que ser o quê? Iguais. Ou seja, 10 mais 125 tem que ser igual a 15 mais 5x. Fica 135 igual a 15 mais 5x. Troco 15 de lado, fica 135 menos 15.
ou seja, 120 igual a 5x. Quem é x? 120 dividido por 5. Por quê? Porque você está multiplicando, passa dividindo. Logo, quem é x? 24, que é o valor de uma porção a partir desta semana, aqui agora resultando na letra C. Sim, agora foi uma questão que você tinha que montar uma equação, mas perceba, não é nada extraordinário. É uma questão que o contexto é rápido. Você vai ver a diferença na live de amanhã, o que significa na prática uma questão média. E já como spoiler, uma questão média não é uma questão difícil. É uma questão mais bem elaborada, que você precisa de mais informações. Fazer com mais calma. Uma fácil, não. É uma questão que tem poucas informações e a conta é muito rápida de ser feita. Tá? Se por algum motivo você ainda não está no grupo do WhatsApp, ó, presta atenção, link aqui na descrição. Por quê? Porque vai ter material que está sendo disponibilizado apenas por lá. Essas 7 questões eu disponibilizei no grupo do WhatsApp em um PDF bonitinho. Se você quiser esse material, entra no grupo do WhatsApp. Para isso, você faz o quê? Olha a descrição do vídeo, se cadastra. É de suma importância que você se cadastre para quê? Para você entrar no grupo do WhatsApp. Como eu já enviei o material, me chama no meu WhatsApp privado. Para quê? Para que eu te envie esse material em PDF, tá? Te vejo amanhã na live número 2 de aquecimento, onde eu vou te mostrar quais são essas questões que são as consideradas médias, que muitas delas você vai fazer e você também vai fazer com relativa facilidade, mas você vai fazer sabendo que é uma questão média. Beleza, galera? Grande beijo, fiquem com Deus. Até amanhã na live de aquecimento número 2 para o destravar dos 800 mais na prova de matemática do Enem 2025 em menos de 60 dias. Beleza? Aquele abraço, vamos para cima e até amanhã. Simbora!